Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 865 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já curte, compartilha com aquele amigo, ou mesmo na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. E, gente, a voz ainda não está muito boa hoje, na verdade, acordou especialmente complicada, mas vamos aqui tentar, tá bom? E só um alerta, não acho que eu estou morrendo, tá? É porque nesse fim de semana eu estou gravando o equivalente a 3 semanas de conteúdo. Então não significa que eu estou há 3 semanas assim. A questão mesmo é que eu não poderia estar gravando, mas faz parte da vida. Então vamos lá. Começamos com os julgados da Corte Especial. E o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: ainda que não seja necessário o trânsito em julgado de precedente para que o tema de repercussão geral tenha aplicação imediata, não se mostra conveniente eventual exercício de retratação pelo STJ antes do trânsito em julgado da tese vinculante do STF. Gente, o contexto aqui é do julgamento dos temas de repercussão geral 533 e 987 do STF, que tratam sobre o Marco Civil da Internet. Aquela questão lá do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil. Aí você imagina uma situação assim, ó, você tem uma ação que está no STJ e que ela está sobrestada por conta desse tema de repercussão geral que estava pendente de julgamento até então, e estava, não é, com a decisão até então negativa para você. Mas, a partir do momento que o tema de repercussão geral foi julgado e passou então a ser positivo, o que você faz? Você pede, não é, que o STJ exerça um juízo de retratação para se adequar à tese que foi fixada. Aí, o que o ministro relator lhe responde? Ele responde: calma, moço, calma. Porque essa tese, de fato, já está fixada, da forma como está hoje. Realmente, o resultado seria favorável a você, mas acontece que aqui ainda está pendente de julgamento de embargos de declaração. Aí você diz assim: não, mas calma, não é necessário esperar o trânsito em julgado da questão da repercussão geral para que se inicie a aplicação da tese. A tese ela já tem uma aplicabilidade imediata. Aí o ministro relator retruca: sim, a aplicabilidade imediata acontece que nós temos aqui um tema de repercussão geral, que por sua própria natureza, né, por ser uma tese de repercussão geral, mas aqui nesse caso especificamente, até de uma forma mais forte, ele tem um alcance muito amplo, é algo muito importante, e é muito razoável imaginar que pode ter algum nível de alteração em embargos de declaração. Então, não me parece que seria producente já retirar o sobrestamento dos processos, já começar aqui a exercer esse juízo de retratação, para posteriormente correr o risco de vir esse embargo de declaração, modificar algum detalhe ou algum ponto aqui referente à tese que foi fixada e temos que novamente exercer juízos de retratação. Então, calma, tá? No tempo oportuno, vamos aguardar aqui o julgamento, pelo menos dos embargos declaratórios, e posteriormente exerceremos o juízo de retratação. Agora, gente, vamos lá, né? Aqui não é que seria necessário, é uma questão realmente de conveniência, né? É uma questão de entender que uma pressa, não é, digamos assim, nesse exercício do juízo de retratação, acabaria tendo um potencial de trazer um problema maior depois. Então seria melhor e mais conveniente esperar aqui um pouco mais, deixar isso aqui ainda suspenso, talvez por mais alguns meses, até que a situação esteja 100% consolidada no âmbito do STF.
Beleza? Então, como é que ficou o destaque? Ainda que não seja necessário o trânsito em julgado de precedente para que o tema de repercussão geral tenha aplicação imediata, não se mostra conveniente eventual exercício de juízo de retratação pelo STJ antes do trânsito em julgado da tese vinculante pelo STF. Seguindo em frente, o próximo julgado é da primeira turma do STJ. Foi inserido na Lei 9873 de 99, que trata da prescrição para o exercício de ação punitiva. O destaque ficou da seguinte forma: a regra prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99 somente é aplicável aos procedimentos sancionatórios da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito dos órgãos estaduais e municipais, que devem adotar, na ausência de lei específica, o prazo do decreto 20.910 de 32. Então, o primeiro ponto, né? O que nos conta aqui a Lei 9873 de 99? Vamos lá para o artigo 1º. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. O que eu quero que vocês foquem aqui nesse artigo 1º? Nesse comecinho, ó, prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, ou seja, qual o âmbito de aplicação aqui? Administração Pública Federal, direta ou indireta. Aí eu te pergunto assim, é possível aplicar essa legislação no âmbito dos estados e municípios? Não. Por quê? Porque isso aqui não é algo como, sei lá, um Código Nacional de Prescrição Administrativa. Isso aqui é um microsistema federal, tá? Então, o âmbito de aplicação aqui é específico. E aí, onde é que isso tem relevância? É nesse prazo de 5 anos? Não. Porque aí, em relação a esse prazo de 5 anos, nós temos lá no decreto 20.910 também um prazo de 5 anos que vai ser aplicado a âmbito nacional. A questão aqui é muito mais na prescrição intercorrente em 3 anos. Isso aqui é muito mais favorável, né? Em relação àquela pessoa que está ali sendo alvo do processo administrativo. Aí se pergunta, no âmbito estadual e municipal, é possível automaticamente aplicar essa prescrição intercorrente de 3 anos? Não. Quando que vai ser possível falar em prescrição intercorrente? Quando a legislação estadual ou municipal trouxer isso de forma expressa. Quando não trouxer, gente, aí o que vai ser aplicado aqui? Vai ser o decreto 20.910, que na verdade o que ele traz é uma suspensão da prescrição. Está lá previsto no artigo 4º. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é que durante a tramitação administrativa não corre prescrição. Então, não tem o que se falar, a princípio, em prescrição intercorrente. Beleza, gente? Então, muito cuidado, tá? Essa legislação aqui, ela trata de um microsistema federal. É esse o termo-chave que você vai utilizar, caso você precise fazer uma dissertação sobre o assunto, beleza? Como é que ficou, então, o destaque? A regra prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 9873 de 99, somente é aplicável aos procedimentos sancionatórios da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito dos órgãos estaduais e municipais, que devem adotar, na ausência de lei específica, o prazo do decreto
20.910 de 1932. Seguindo então em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil, ainda que entre os julgados da primeira turma, e o destaque ficou da seguinte forma: o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. Imagina uma situação assim, ó. A empresa X é uma grande empresa que tem tanto filial quanto matrizes, né? Então, ela tem vários CNPJs, mas é um CNPJ principal, não é, da filial, e fora isso ela tem CNPJs referentes a cada uma daquelas unidades. Aí a matriz propõe uma ação judicial contra o Estado, um mandado de segurança aqui nesse caso concreto, onde há um questionamento acerca da cobrança do ICMS em alguns cenários. E a empresa ganha efetivamente. Mas aí o que o fisco depois questiona? Questiona que não seria possível estender o resultado desse mandado de segurança também às filiais, mas tão somente à empresa que efetivamente, ou melhor, o CNPJ que efetivamente propôs a ação, que foi o da matriz. E aí, gente, faz sentido isso? Já digo que não faz sentido, porque aqui, na verdade, existe uma unidade de pessoa jurídica. É uma só empresa, gente. A questão de ter vários CNPJs é tão somente uma questão de organização fiscalizatória, tá? Mas há um CNPJ que é central, que é o da matriz. E até por isso a matriz pode pleitear a repetição, a compensação por indébitos das filiais. Então, nós temos aqui um alcance amplo, tá? Um alcance em relação à matriz e às filiais. Como é então que ficou o destaque? O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e da matriz. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, já entrando nos julgados da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, destaque da seguinte forma: o acordo de leniência não afasta o dever de integral reparação do dano, a teor do artigo 16, parágrafo 3º da Lei 12.846 de 2013, podendo a reparação ser postulada em ação própria ou na própria ação por improbidade administrativa. Tá, primeira coisa aqui é situar, não é? Nós estamos aqui no âmbito da Lei 12.846 de 2013, que é chamada Lei Anticorrupção, mas que o nome completo dessa lei seria a Lei da Responsabilização Administrativa e Civil de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Então, olha só, o objetivo aqui seria combater, então, corrupção nas empresas, nessa relação, né, melhor dizendo, da empresa com o Estado. E aí, nós temos aqui, então, isso aqui está lá no artigo 1º já da lei, a tal da responsabilização objetiva, que é administrativa e civil dessas pessoas jurídicas por atos praticados contra a administração pública. E aí, por que é importante situar? Para a gente ter uma noção mais global sobre como funciona essa responsabilização. Então, uma regra muito importante, por exemplo, é que a responsabilização aqui, ela não impede uma eventual responsabilização a título de ato de improbidade administrativa. Mas, por outro lado, nós também temos lá na lei de improbidade que não pode haver uma aplicação cumulativa de sanções pelo mesmo fato. Então, aqui há um verdadeiro diálogo, há um verdadeiro sistema. Beleza. E onde é que entra o tal do acordo de leniência nisso tudo?
Gente, o acordo de leniência vai ser algo um pouco parecido, digamos aqui, com o que seria um acordo de colaboração premiada lá no âmbito do direito penal. Mas aqui, olha só, acordo de leniência, artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública pode celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte 1. A identificação dos demais envolvidos na infração quando houver, e 2. A obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob a apuração. E aí, olha só, quem é que celebra o acordo de leniência? No âmbito do Poder Executivo Federal, é a CGU, está lá previsto de forma expressa, tá? Outro ponto, bora lá. Fizemos aqui um acordo de leniência. Qual vai ser o benefício? Está lá no parágrafo 2º. A redução de até 2/3 do valor da multa aplicável, além da possibilidade de isenção na aplicação de algumas sanções que estão previstas aqui na lei. Certo. Agora o parágrafo 3º conta o seguinte, ó. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Então aqui é o ponto principal, não é? Não é possível o acordo de leniência afastar o pagamento integral da reparação do dano. Gente, isso da reparação integral do dano é algo que está presente sempre, tá? Então, por isso que é importante ter essa visão de sistema. Quando a gente fala, por exemplo, no acordo de não persecução civil, que aí vai ser mais ou menos o equivalente ao acordo de leniência, só que aqui falando no âmbito da ação de improbidade administrativa, também está lá bem claro que um dos resultados mínimos esperados no acordo de não persecução civil é o integral ressarcimento do dano. Por quê? Porque é o grande objetivo, né? No final das contas, o que importa mais é a punição? Não, o que importa mais é a questão do dano causado. É ressarcir o dano, não é? Mas vamos para um caso concreto agora, caso concreto didático. Imagina que o consórcio Alfa, ele foi acusado de fraudes licitatórias em relação à Petrobras. E aí essas empresas que integram esse consórcio celebraram o acordo de leniência. E aí, nesse acordo de leniência, claro, já veio a questão do ressarcimento integral do dano, mas a Petrobras também entende que houve um dano moral coletivo, que inclusive decorre de um abalo reputacional grave decorrente de todo o esquema de corrupção que foi descoberto, e por isso requer também essa indenização por dano moral coletivo, seja que através de uma ação própria, ou mesmo há esse pedido no âmbito de uma ação de improbidade administrativa. É possível? Gente, é possível, tá? É possível. Porque, veja só, no âmbito do acordo de leniência, é necessário a reparação integral. Mas é possível que posteriormente se perceba que aquela reparação que foi tida como integral no primeiro momento não é verdadeiramente integral. Então haveria ainda uma necessidade de reparação decorrente desse dano, mas de efeitos que ainda estão sendo verificados, ou enfim, no caso aqui um dano moral coletivo ou algo do tipo. Não há então algo como uma preclusão, digamos assim, não foi quantificado o dano corretamente aqui, né, no âmbito desse acordo de leniência, então não pode mais discutir. Não, tá? Não é isso que ocorre. Então, nada impede esse debate novamente aqui no âmbito de uma ação de improbidade administrativa ou mesmo de uma ação civil comum pedindo danos morais coletivos. Então, como é que ficou o destaque? O acordo de leniência não afasta o dever de integral reparação do dano, a teor do artigo 16, parágrafo 3º da Lei 12.846 de 2013.
podendo a reparação ser postulada em ação própria ou na própria ação de improbidade administrativa. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei. Clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, um material semanalmente atualizado, com tudo que você precisa para um estudo super completo de lei seca e jurisprudência e por um valor que é super acessível. Então vem fazer parte. Já somos, salvo engano, mais de 13 mil membros do nosso clubinho da lei. Então vem fazer parte, só está faltando você. E quem sabe até é exatamente isso que está faltando para você conseguir de uma vez por todas ter aquele resultado positivo. Então vem fazer parte que eu te aguardo e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também em uma futura prova de títulos. E já estamos bem pertinho também, já que eu estou falando de número hoje, de chegar na 100ª publicação com a Editora Integrada. Então, quase 100 pessoas que já foram beneficiadas de alguma forma também na sua prova de títulos através da nossa editora. Então, vem fazer parte também, vem conhecer. Você vai ver que é bem simples e vai ser um grande diferencial. Então, seguindo em frente, próximo julgado, ainda nos julgados da segunda turma, ele diz respeito à Lei 9427 de 96, que trata da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e o destaque ficou da seguinte forma: a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, atuando como agente de autorregulação do mercado de energia elétrica, pode aplicar penalidades pelo não cumprimento de obrigações pelos seus associados, as quais não podem ser limitadas ao percentual previsto no artigo 3º, inciso 10, da Lei 9427 de 96, por terem natureza contratual. Então, bora lá, tá? A questão aqui é que o artigo 3º, inciso 10, dessa lei da ANEEL, Lei 9427, traz essa atribuição da ANEEL de fixar multas administrativas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, mas há aqui um limite por infração que seria de 2% do faturamento ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução ou produção independente. E aqui seria 2%, ainda há uma limitação, né, correspondente a quê? A esse valor nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimado para um período de 12 meses. Enfim, né? Temos uma limitação, o ponto é esse. Aí qual é a controvérsia aqui? Não é sobre a ANEEL, é sobre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, que é o quê? É uma entidade privada sem fins lucrativos, que ela é instituída para viabilizar a comercialização de energia elétrica. E aqui está relacionado com aquele tal daquele mercado aberto de energia elétrica, que antigamente era muito mais restrito, não é? Mas nós tivemos algumas alterações, deve estar com uns 2, 3 anos, que acabaram tornando até mais acessível, né? Empresas que hoje não são tão grandes assim, elas conseguem comprar energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e assim pagar, via de regra, né, valores mais acessíveis. E aí, para isso, é necessário, de alguma forma, estar associado à Câmara, para que seja realizado esse tipo de comercialização ou de compra e venda. Aí, bora lá. A CCEE, como nós já vimos, é uma entidade privada, né, ela que centraliza, e aí vem a pergunta: ela pode aplicar penalidades contratuais? Pode sim. Não é? A partir do momento em que a empresa ela se associa à Câmara e ela passa, então, a realizar compra ou venda de energia, ela também, eventualmente, caso descumpra algum daqueles deveres contratuais, pode receber uma multa ou algo que o valha. Mas aqui é muito importante distinguir como é que se dá esse papel.
Porque, olha só, a ANEEL, enquanto agência reguladora, ela tem um poder de polícia. Mas a CCE, ela tem um poder de autorregulação contratual. É algo, não é, diferente. Então, até por isso, essa sanção, que é eventualmente aplicada, ela tem uma natureza diferente daquela sanção que é aplicada pela ANEEL no exercício do poder de polícia. Aqui, na verdade, no âmbito da CCE, o que nós temos é uma pactuação contratual. Então, seriam multas decorrentes da violação desse dever contratual. E aí, por conta disso, essas limitações que estão previstas lá na Lei 9427 de 96 não se aplicam à CCE. Por quê? Porque nós temos aqui algo completamente diferente. Não é uma situação de poder de polícia, é uma situação de autorregulação contratual. Então, como é que ficou aqui o destaque? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, atuando como agente de autorregulação do mercado de energia elétrica, pode aplicar penalidades pelo não cumprimento de obrigações pelos seus associados, as quais não podem ser limitadas ao percentual previsto no artigo 3º, inciso 10, da Lei 9427 de 96, por terem natureza contratual. Gente, eu vou parar por aqui até para descansar um pouquinho a voz. Não sei se eu estou passando isso, mas realmente esse podcast eu estou gravando com certa dificuldade. Mas eu volto com a parte 2, já reiniciando com o julgado da terceira turma do STJ, tá bom? Então vamos tomar uma água, descansar e voltamos já com a parte 2. Até lá!